Meu povo querido, que alegria ter vocês aqui comigo mais uma vez. Eu sou Antônia, tenho 69 anos bem vividos e hoje vou contar para vocês uma história que me dói no peito até hoje, mas que precisa ser contada. É sobre meu pai, um homem que a vida inteira não acreditou em Deus, até que Deus resolveu falar com ele de um jeito que ninguém esperava. Se você está chegando agora no canal, se inscreve aí, viu? Isso ajuda muita gente a encontrar essas histórias que podem mudar vidas. E todo mês a gente faz sorteios especiais para quem mais comenta e interage. Mas só vale para quem está inscrito, tá bom? Imaginem um homem de 45 anos, cabelos pretos já com alguns fios brancos nas têmporas, mãos firmes como rocha, olhos inteligentes que sempre questionaram tudo na vida. Meu pai, Dr. Severino, era cirurgião há mais de 20 anos, um dos melhores do Nordeste. Ele operava em hospitais de Recife, Salvador. Até gente de outros estados vinha se consultar com ele. Mas tinha uma coisa em meu pai que incomodava muita gente. Ele não acreditava em Deus, não acreditava em milagre, não acreditava em nada que não pudesse ser explicado pela ciência. Eu lembro como se fosse ontem do dia em que tudo começou a mudar. Era uma quinta-feira de setembro de 1978. Eu tinha 23 anos e estava grávida do meu primeiro filho. Papai chegou em casa naquela noite mais quieto que o normal, com uma expressão estranha no rosto, como se tivesse visto algo que não conseguia entender. Mamãe, que era uma mulher de muita fé, logo perguntou: Severino, o que foi? Você está com cara de quem viu assombração. Papai se sentou na mesa da cozinha, passou a mão nos cabelos como fazia quando estava nervoso e disse uma coisa que me arrepia até hoje. Neide, hoje na cirurgia eu vi uma coisa que não consigo explicar. Mamãe parou de mexer o feijão, eu parei de dobrar as roupas do bebê e ficamos esperando ele continuar. Eu estava operando um menino de 12 anos, coração, complexo, cirurgia que já fiz centenas de vezes. Mas hoje ele parou, como se não soubesse como explicar. Hoje, eu vi pessoas na sala de cirurgia que não deveriam estar lá. Pessoas vestidas de branco, mas não eram da equipe médica. Elas estavam me orientando, me mostrando onde cortar, como fazer. Mamãe e eu nos entreolhamos. Papai sempre foi o homem mais racional que conhecemos. Nunca falava de coisas assim. Severino, mamãe disse devagar. Você estava cansado? Fez muitas cirurgias hoje? Mas papai balançou a cabeça. Não, Neide. Eu estava descansado, lúcido, concentrado, mas eu via essas pessoas, ouvia suas vozes me guiando, e o mais estranho, quando seguia as orientações delas, tudo dava certo de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Ele olhou para nós duas, os olhos cheios de confusão. O menino que estava desenganado, que outros médicos disseram que não tinha mais jeito, saiu da cirurgia perfeito, coração funcionando como se nunca tivesse tido. Problema. Nós ficamos sem saber o que falar. Mamãe, que sempre rezou para que papai encontrasse a fé, estava com os olhos brilhando. Mas eu via que papai estava mais confuso que feliz. Para um homem que sempre explicou tudo pela lógica, ver algo inexplicável era como ter o chão sumindo debaixo dos pés. Nos dias que se seguiram, papai tentou encontrar uma explicação médica para o que tinha acontecido. Ele falou com colegas, pesquisou, estudou, mas ninguém conseguia explicar como uma cirurgia tão complexa tinha dado tão certo. O menino, que deveria ter ficado pelo menos um mês no hospital, teve alta em uma semana, curado completamente. Mas o que realmente assustou papai foi quando isso aconteceu de novo. Uma semana depois, operando uma senhora de 60 anos com câncer no fígado, ele viu as mesmas figuras vestidas de branco. Dessa vez, elas eram mais nítidas, mais presentes. Uma delas, um homem idoso com barba branca e olhos bondosos, se aproximou dele durante a cirurgia e disse: Corte 3 centímetros mais à esquerda, filho. Confie em mim. Papai me contou depois que naquele momento ele teve 2 opções: seguir o protocolo médico que aprendeu ou obedecer à voz que só ele estava ouvindo. Por algum motivo que ele nunca conseguiu explicar, ele obedeceu à voz. E quando fez o corte 3 centímetros mais à esquerda, encontrou um tumor secundário que nenhum exame tinha detectado. Se ele tivesse seguido o protocolo normal, aquele tumor teria ficado lá, crescendo, matando a senhora em alguns meses. A senhora saiu da cirurgia curada
completamente. Não só o tumor principal tinha sido removido, como o secundário que ninguém sabia que existia. Os médicos do hospital ficaram impressionados. Severino, disse Dr. Antônio, o chefe de cirurgia. Como você soube que tinha outro tumor ali? Papai não soube o que responder. Como ele ia dizer que uma visão tinha lhe orientado? Foi aí que começaram os comentários no hospital. Dr. Severino, está com uma sorte incrível ultimamente. Nunca vi ninguém acertar tanto nas cirurgias. Parece que ele desenvolveu um sexto sentido. Mas papai sabia que não era sorte, nem sexto sentido. Era algo muito maior. Algo que mexia com tudo que ele acreditava sobre a vida. O problema é que as visões não paravam. A cada cirurgia complexa, lá estavam elas, homens e mulheres vestidos de branco, alguns jovens, outros idosos, todos com uma presença de paz e sabedoria que papai nunca tinha sentido antes. E todos eles sabiam exatamente o que fazer em cada situação. Durante uma cirurgia de emergência, um rapaz de 25 anos que tinha sofrido um acidente de moto, papai viu uma mulher jovem de cabelos longos que disse: "Cuidado com a artéria atrás do coração, ela está rompida, mas não aparece no exame." Papai seguiu a orientação e encontrou exatamente o que ela tinha dito. Se não tivesse encontrado, o rapaz teria morrido na mesa de cirurgia. Mas o mais impressionante aconteceu quando papai estava operando uma criança de 8 anos, nascida com um defeito no coração que os médicos consideravam inoperável. Durante a cirurgia, um homem negro, forte, com mãos grandes e gentis, se aproximou e disse: "Severino, essa criança vai viver, mas você precisa fazer algo que nunca fez antes. Você precisa operar confiando no amor, não só na técnica." Papai me disse que naquele momento ele sentiu uma paz diferente, uma confiança que não vinha dele mesmo. Suas mãos se moveram com uma precisão que ele nunca tinha tido, como se fossem guiadas por uma força superior. A cirurgia durou 8 horas, mas quando terminou, o coração da criança estava perfeito. Não só perfeito para alguém que nasceu com defeito, mas perfeito como se nunca tivesse tido problema algum. Os médicos do hospital começaram a chamar papai de o cirurgião dos milagres. Pacientes vinham de longe só para serem operados por ele, mas papai estava cada dia mais perturbado. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo, não conseguia aceitar que algo além da ciência estava interferindo no trabalho dele. Foi numa noite de dezembro que mamãe teve coragem de dizer o que estava pensando há meses. "Severino, você já pensou que pode ser Deus falando com você?" Papai ficou bravo, como sempre ficava quando alguém falava de Deus. "Neide, não começa com essas coisas. Deve ter uma explicação científica para tudo isso." Mas no fundo, minha gente, papai estava começando a suspeitar que mamãe podia estar certa. E isso o assustava mais que qualquer cirurgia complexa que ele já tinha feito. Porque aceitar que Deus existia significava admitir que ele estava errado a vida inteira. Significava repensar tudo o que acreditava. Significava se render a algo maior que sua própria inteligência. O que papai não sabia é que aquelas visões eram só o começo. O que ia acontecer nos meses seguintes ia mudar não só a vida dele, mas a vida de centenas de pessoas que nem imaginavam que estavam prestes a presenciar algo que só se vê uma vez na vida. Objeto de estudo. Mas o que realmente mudou tudo foi quando papai decidiu investigar quem eram as pessoas que apareciam para ele. Durante uma cirurgia particularmente difícil, uma menina de 15 anos com tumor no cérebro, ele viu um homem careca, de óculos, que lhe deu instruções precisas sobre como remover o tumor sem danificar as funções cerebrais. Papai seguiu cada orientação e a cirurgia foi um sucesso total. Depois da cirurgia, papai não conseguiu parar de pensar no homem que tinha visto. Havia algo familiar nele, algo que mexia com a memória. Foi aí que ele teve uma ideia que me arrepia até hoje. Ele foi até a biblioteca do hospital e começou a pesquisar fotos antigas de médicos que tinham trabalhado ali. O que ele encontrou fez o sangue dele gelar. Na terceira página de um álbum de 1952, lá estava a foto do homem que ele tinha visto na cirurgia. Dr. Antônio Menezes, neurocirurgião, morto em 1965 de infarte. Papai ficou olhando aquela foto por mais de 1 hora, tremendo, suando frio,
tentando encontrar uma explicação racional. Como ele podia ter visto um homem que morreu 13 anos antes dele começar a ter as visões? Essa descoberta deixou papai completamente transtornado. Ele começou a pesquisar sobre todos os outros que apareciam nas cirurgias. A mulher jovem de cabelos longos era a doutora Maria Lúcia, cardiologista que morreu em 1970 num acidente de carro. O homem negro de mãos grandes, Dr. José Benedito, cirurgião geral que dedicou a vida a operar pobres de graça e morreu em 1962 de tuberculose. Cada pessoa que aparecia nas visões de papai era um médico morto, médicos que tinham trabalhado no mesmo hospital ou em hospitais da região. Todos eles tinham sido profissionais excepcionais, dedicados, que salvaram centenas de vidas durante suas carreiras. E agora, de alguma forma que papai não conseguia entender, eles estavam ajudando ele a salvar mais vidas. Papai não contou isso para ninguém no início. Quem ia acreditar que um cirurgião ateu estava sendo ajudado por médicos mortos? Ele mesmo não conseguia acreditar. Passava as noites em claro, tentando encontrar uma explicação científica, uma teoria que justificasse o que estava acontecendo. Foi durante uma cirurgia de emergência que as coisas ficaram ainda mais complicadas. Um homem de 30 anos tinha dado entrada no hospital depois de um acidente de trabalho, com ferimentos internos graves. Quando papai entrou na sala de cirurgia, viu não um, mas 5 médicos espíritos ao redor da mesa. E pela primeira vez, um deles falou diretamente com ele. Severino, esse rapaz não pode morrer hoje. Ele ainda não cumpriu o propósito dele na Terra. Papai parou no meio da cirurgia, olhando para o espírito que tinha falado. Era um homem jovem, de uns 35 anos, com um sorriso gentil. Quem é você? Papai perguntou mentalmente. Sou o Dr. Carlos Eduardo. Morri em 1975, mas ainda tenho trabalho a fazer, e você vai me ajudar a fazê-lo. A partir daquele momento, a cirurgia se tornou algo que papai nunca tinha experimentado antes. Suas mãos se moviam como se tivessem vida própria, guiadas por uma sabedoria que não era dele. Os outros médicos da equipe ficaram impressionados com a precisão, com a velocidade, com a forma como papai parecia saber exatamente o que fazer a cada segundo. Quando terminou, o paciente que estava desenganado estava estável, fora de perigo. Mas o que mais impressionou papai foi quando soube quem era o homem. Um bombeiro que já tinha salvado dezenas de vidas e que ainda salvaria muitas outras. O Dr. Carlos Eduardo Espírito tinha razão. Aquele homem ainda tinha muito trabalho a fazer. Foi aí que papai começou a entender que não era coincidência. As pessoas que ele salvava com a ajuda dos espíritos tinham algo em comum. Todas elas tinham uma missão importante na vida, algo que ainda precisavam cumprir. A criança de 8 anos que ele operou, hoje é médica também, salvando outras crianças. O jovem do acidente de moto virou paramédico e já salvou centenas de vidas. Mas nem todo mundo no hospital estava feliz com o sucesso inexplicável de papai. Dr. Roberto, o cirurgião mais antigo do hospital, começou a fazer perguntas incômodas. Severino, como você explica essa sequência de sucessos? Você mudou de técnica? Está usando algum método novo? Papai não sabia o que responder. Como explicar que estava sendo ajudado por médicos mortos? A situação ficou ainda mais complicada quando o Dr. Roberto decidiu observar uma das cirurgias de papai. Era um caso complexo, um senhor de 70 anos com aneurisma cerebral. Durante a operação, papai viu Dr. Antônio Menezes novamente, dando instruções detalhadas. Mas Dr. Roberto estava ali, observando cada movimento, cada decisão. Severino, Dr. Roberto disse depois da cirurgia, você fez alguns procedimentos que não estão em nenhum manual médico. De onde tirou essas técnicas? Papai sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Experiência, Roberto. Às vezes, a gente desenvolve intuição. Mas Dr. Roberto não estava convencido. Foi então que começaram as investigações discretas sobre o trabalho de papai. Dr. Roberto conversou com outros colegas, analisou os prontuários, tentou entender como um cirurgião que sempre foi competente de repente se tornou infalível. E as suspeitas dele começaram a se espalhar pelo hospital. Tem algo estranho acontecendo com o Dr. Severino. Os médicos começaram a comentar. Ninguém tem uma taxa de sucesso tão alta assim.
Será que ele está usando alguma droga para melhorar a performance? Ou será que ele está escondendo algum método novo? Papai começou a se sentir pressionado, observado, julgado. Cada cirurgia era uma prova que ele tinha que passar. Cada sucesso gerava mais suspeitas. E o pior, ele não podia contar a verdade para ninguém. Quem ia acreditar que um médico ateu estava sendo ajudado por espíritos de médicos mortos? Foi numa noite de março de 1979 que tudo quase desmoronou. Papai estava operando gêmeos siameses, um caso que tinha vindo de outro estado, uma cirurgia que durou 14 horas. Durante toda a operação, ele viu não um, mas 7 médicos espíritos trabalhando com ele, cada um especialista em uma área diferente. A cirurgia foi um sucesso total. Os gêmeos foram separados sem sequelas, algo que os médicos consideravam quase impossível. Mas quando papai saiu da sala de cirurgia, exausto, encontrou o Dr. Roberto esperando ele no corredor, com uma expressão séria no rosto. "Severino", Dr. Roberto disse, "preciso conversar com você, em particular." Eles foram para o consultório dele, e Dr. Roberto fechou a porta devagar. "Severino, vou ser direto. Tem alguma coisa acontecendo com você que não é normal. Sua taxa de sucesso está estatisticamente impossível. Você está fazendo procedimentos que não existem em livro nenhum. E hoje, durante a cirurgia dos gêmeos, eu juro que vi você falando sozinho várias vezes." Papai sentiu o coração disparar. "Roberto, eu não sei do que você está falando. Severino, nós somos amigos há anos. Eu sei quando você está mentindo. Se você está usando alguma substância, se você desenvolveu algum método novo, você precisa compartilhar com a equipe médica. Ou se você está tendo algum problema psicológico, foi aí que papai tomou uma decisão que mudaria tudo." Ele olhou para Dr. Roberto e disse: "Roberto, você acredita em vida após a morte?" Dr. Roberto franziu a testa. "O que isso tem a ver com cirurgia?" "Tem tudo a ver. Porque eu preciso contar uma coisa para você que vai soar como loucura, mas é a pura verdade." E foi assim que papai contou, pela primeira vez para alguém além da família, sobre as visões dos médicos mortos. Contou sobre Dr. Antônio Menezes, sobre Dra. Maria Lúcia, sobre Dr. José Benedito. Contou sobre como eles o orientavam durante as cirurgias, sobre como seguir as instruções deles estava salvando vidas que seriam impossíveis de salvar. Dr. Roberto ouviu tudo em silêncio, com uma expressão que variava entre preocupação e incredulidade. Quando papai terminou, houve um silêncio longo, constrangedor. Depois, Dr. Roberto disse: "Severino, você precisa de ajuda psiquiátrica. Urgente. Você não pode continuar operando nesse estado. Vou ter que comunicar à direção do hospital." Papai sentiu o mundo desabar. Tudo que ele tinha construído em 20 anos de carreira estava ameaçado por causa de algo que ele mesmo não conseguia explicar. "Roberto, pelo amor de Deus, você me conhece há anos. Eu sou o homem mais racional que você conhece. Você acha que eu inventaria uma história dessas?" Mas Dr. Roberto estava decidido. "Justamente por isso, Severino. Porque você sempre foi racional, isso é ainda mais preocupante. Homens racionais não veem espíritos. Homens racionais não conversam com mortos." Papai tentou argumentar, tentou explicar sobre os resultados, sobre as vidas que estava salvando, mas Dr. Roberto não queria ouvir. "Severino, os resultados podem ser coincidência, ou você pode estar tendo insights subconscientes que interpreta como visões, mas precisa de avaliação psiquiátrica antes de voltar a operar." Naquela noite, papai chegou em casa, destruído. Contou tudo para a mamãe e para mim, e nós ficamos desesperadas. "Papai", eu disse, "e se o senhor parar de contar para as pessoas? E se o senhor só aceitar as visões e não falar sobre elas?" Mas papai balançou a cabeça. "Antônia, como eu vou mentir sobre uma coisa dessas? Como eu vou fingir que não estou vendo o que estou vendo?" Mamãe, com sua sabedoria de mulher simples, disse uma coisa que mudou toda a perspectiva. "Severino, você já pensou que talvez Deus esteja testando sua fé? Você passou a vida toda negando a existência dele, e agora ele está mostrando que existe de um jeito que você não pode negar." Papai ficou em silêncio, pensando naquelas palavras. No dia seguinte, papai foi chamado para uma reunião com a diretoria do hospital. Dr. Roberto tinha mesmo comunicado suas preocupações sobre o estado mental de papai.
5 médicos seniores estavam sentados ao redor de uma mesa, todos com expressões sérias. Doutor Severino, disse o diretor, fomos informados de que você pode estar passando por algum problema psicológico que está interferindo no seu trabalho. Papai respirou fundo e tomou uma decisão corajosa. Doutores, ele disse, eu vou propor uma coisa. Me deem o caso mais complexo que vocês têm, o paciente que outros médicos já desenganaram. Deixem eu operar, com vocês observando. Se der errado, eu me afasto voluntariamente e procuro ajuda psiquiátrica. Se der certo, vocês param de questionar meus métodos. Os médicos se entreolharam. Era uma proposta arriscada, mas justa. Havia um caso perfeito. Uma mulher de 45 anos, com um tumor cerebral inoperável, mãe de 4 filhos, que tinha vindo de outro estado depois que 3 neurocirurgiões diferentes disseram que não havia nada a fazer. Está bem, Severino, disse o diretor, mas se algo der errado... A cirurgia foi marcada para a sexta-feira seguinte. Papai passou a semana inteira nervoso, não pelas visões. Essas ele já tinha aprendido a aceitar, mas pela pressão de estar sendo observado, julgado, testado. Era como se sua carreira inteira dependesse daquelas horas na sala de cirurgia. Na manhã da cirurgia, papai conversou com a paciente, Dona Conceição. Doutora, ela disse segurando na mão dele, os outros médicos disseram que não tem jeito, mas eu sinto que o senhor é diferente. Eu sonhei com o senhor 3 noites seguidas, e no sonho, o senhor me curava. Papai ficou emocionado com aquelas palavras. Dona Conceição, vamos fazer o possível e o impossível. Quando papai entrou na sala de cirurgia, havia mais gente observando do que o normal. Dr. Roberto estava lá, junto com outros 5 médicos seniores, todos querendo ver se o cirurgião dos milagres ia conseguir fazer mais um milagre ou se ia finalmente falhar. A pressão era imensa, mas assim que a cirurgia começou, as visões apareceram como sempre. Dr. Antônio Menezes estava lá, junto com doutora Maria Lúcia, e um novo espírito que papai nunca tinha visto. Antes, um homem jovem de cabelos cacheados que se apresentou. Sou o Dr. Pedro Paulo. Morri em 1968. Essa senhora é especial, Severino. Ela ainda tem muito amor para dar ao mundo. Durante as 8 horas de cirurgia, papai trabalhou como nunca. Os espíritos o guiavam em cada movimento, em cada decisão. Havia momentos em que suas mãos se moviam sozinhas, como se fossem controladas por uma força externa. Os médicos observadores ficaram impressionados com técnicas que nunca tinham visto, com abordagens que não estavam em manual nenhum. O tumor era imenso, entrelaçado com partes vitais do cérebro. Pelos protocolos médicos normais, era realmente inoperável. Mas seguindo as orientações dos espíritos, papai conseguiu remover cada pedacinho do tumor sem danificar nenhuma função cerebral. Era como se ele tivesse um mapa tridimensional na cabeça, mostrando exatamente onde podia cortar e onde não podia. Quando a cirurgia terminou, o silêncio na sala foi total. Dr. Roberto, que tinha entrado ali convencido de que papai estava louco, estava com os olhos arregalados. Severino, ele suspirou. Em 20 anos de medicina, eu nunca vi nada parecido. Os outros médicos concordaram. Aquilo que eles tinham presenciado desafiava qualquer explicação médica. Dona Conceição acordou da anestesia perfeita. Não só o tumor tinha sido completamente removido, como ela não tinha nenhuma sequela. Falava normalmente, se movia normalmente, pensava normalmente. Era como se nunca tivesse tido tumor algum. Os exames pós-operatórios mostraram um cérebro completamente limpo, sem rastro da doença. Dr. Roberto procurou papai no final do dia. Severino, eu preciso pedir desculpas e preciso admitir que não entendo o que aconteceu naquela sala hoje. Papai olhou para ele com um sorriso triste. Roberto, você acreditaria se eu dissesse que tive ajuda? Que tipo de ajuda? O tipo que você não vai aceitar, mas que eu não posso mais negar. Foi então que papai tomou outra decisão corajosa. Ele chamou todos os médicos que tinham observado a cirurgia e disse: Doutores, vocês querem saber como eu faço o que faço? Querem saber de onde vêm as técnicas que uso? Todos disseram que sim. Então vocês vão ter que abrir a mente para algo que vai desafiar tudo o que aprenderam na faculdade. E pela segunda vez, papai contou sobre as visões. Mas desta vez, ele tinha provas.
Ele mostrou as fotos dos médicos mortos que apareciam para ele, contou detalhes sobre suas vidas, suas especialidades, suas técnicas, mostrou como cada orientação que recebia estava relacionada com a expertise de cada espírito. A reação foi variada. Dr. Roberto ficou em silêncio, pensativo. Dr. Antônio, o mais velho do grupo, disse: Severino, isso que você está contando é impossível. Mas Dr. Marcos, o mais jovem, falou: impossível ou não, eu vi os resultados. Vi técnicas que não existem em livro nenhum funcionarem perfeitamente. Foi Dr. Antônio quem fez a pergunta que todos estavam pensando. Severino, admitindo que o que você diz é verdade, por que esses espíritos escolheram você? Porque justamente você, que sempre foi ateu. Papai pensou por um momento antes de responder. Talvez porque eu precisava aprender que existem coisas maiores que a ciência. Ou talvez porque eles sabiam que eu questionaria, investigaria, tentaria entender racionalmente antes de aceitar. O que papai não sabia é que aquela conversa ia se espalhar pelo hospital inteiro. Em poucos dias, todo mundo sabia que Dr. Severino afirmava ser ajudado por espíritos de médicos mortos. As reações foram as mais diversas. Alguns achavam que ele tinha enlouquecido, outros ficaram curiosos, alguns começaram a acreditar. Mas o mais importante é que os pacientes continuavam chegando. Gente de todo o Nordeste querendo ser operada pelo médico que conversava com os mortos. E cada cirurgia era um novo milagre, uma nova vida salva de forma inexplicável pela medicina convencional. Que você encontrasse Deus, mas não imaginei que seria dessa forma. Papai também estava confuso. Ele, que sempre criticou quem misturava religião com medicina, agora era exatamente isso que estava fazendo, mesmo sem querer. Foi numa terça-feira de maio que chegou ao hospital um caso que mudaria tudo para sempre. Uma criança de 5 anos, vinda do interior da Paraíba, com uma malformação cardíaca tão grave que 3 cardiologistas pediátricos de São Paulo já tinham dito que não havia solução. O coração da menina, chamada Rosinha, estava praticamente do avesso, com as câmaras todas invertidas. Dr. Marcos, que tinha começado a acreditar nas histórias de papai, veio conversar com ele. Severino, chegou-lhe um caso que é humanamente impossível. Você aceita dar uma olhada? Papai foi ver a criança e se deparou com uma situação que nunca tinha visto. Os exames mostravam um coração que, teoricamente, não deveria nem estar funcionando. Quando papai entrou no quarto da menina, ela estava brincando com uma boneca, sorrindo, como se não soubesse que estava morrendo. Oi, doutor, ela disse com aquela voz fininha de criança. Mamãe disse que o senhor vai arrumar meu coração. Papai sentiu um aperto no peito. Como explicar para uma criança de 5 anos que seu caso era impossível? Naquela noite, papai não conseguiu dormir. Ficou andando pela casa, pensando na menina, nos pais dela que tinham vendido tudo para vir do interior, na esperança que depositavam nele. Às 3 da manhã, ele teve uma visão diferente das outras. Não estava no hospital, não estava operando, mas estava em casa mesmo e viu um homem idoso sentado na cadeira da sala. Você está preocupado com a criança, disse o espírito. Era um homem baixinho, careca, com óculos grossos e um sorriso bondoso. Eu sou o Dr. Luiz Gonzaga. Fui cardiologista pediátrico. Morri em 1963, mas essa menina me trouxe de volta. Papai se sentou na cadeira em frente, ainda tentando entender como podia estar conversando com um morto na sala da própria casa. Dr. Luiz, papai disse, o caso da menina é impossível. O coração dela está completamente invertido. O espírito sorriu. Severino, você ainda não entendeu que impossível não existe quando se trata de salvar uma vida que tem propósito? Mas, doutor, como eu vou operar um coração que está ao contrário? Da mesma forma que você operou todos os outros casos impossíveis, confiando em quem sabe mais que você. Dr. Luiz, então, explicou em detalhes como fazer a cirurgia. Era um procedimento que nunca tinha sido tentado antes, uma técnica que ele mesmo tinha desenvolvido em vida, mas nunca teve oportunidade de aplicar. Severino, ele disse, essa menina vai crescer e se tornar médica também. Ela vai salvar centenas de crianças como ela. Mas primeiro, você precisa salvá-la. No dia seguinte,
Papai chamou toda a equipe médica e disse que ia tentar operar Rosinha. A reação foi de incredulidade total. Severino, disse Dr. Roberto, isso é suicídio profissional. Se a menina morrer na mesa, sua carreira acabou. Mas papai estava decidido. Roberto, se eu não tentar, ela vai morrer de qualquer jeito. Pelo menos tentando, ela tem uma chance. A cirurgia foi marcada para uma quinta-feira. 3 dias antes, papai passou estudando tudo sobre a técnica que Dr. Luiz tinha explicado. Ele desenhou diagramas, fez simulações, tentou entender cada passo racionalmente, mas sabia que, na hora H, teria que confiar completamente na orientação espiritual. Na manhã da cirurgia, o hospital estava em polvorosa. Médicos de outros hospitais vieram assistir, jornalistas tentavam entrar, gente da cidade inteira comentava sobre a operação impossível que o Doutor dos Espíritos ia tentar. A pressão era imensa, mas papai estava surpreendentemente calmo. Quando papai entrou na sala de cirurgia, viu não um, mas 5 espíritos médicos esperando ele. Dr. Luiz Gonzaga estava no comando, mas havia também Dr. Antônio Menezes, Doutora Maria Lúcia e 2 outros que ele não reconheceu. Estamos todos aqui, disse Dr. Luiz. Essa cirurgia vai precisar de toda a nossa experiência combinada. A operação durou 12 horas. 12 horas em que papai operou com uma precisão que desafiava qualquer explicação humana. Suas mãos se moviam guiadas pelos espíritos, cada movimento calculado, cada corte perfeito. Era como se 5 cirurgiões experientes estivessem operando através dele ao mesmo tempo. O mais impressionante era ver papai fazendo procedimentos que ele nunca tinha aprendido, usando técnicas que não existiam em manual nenhum. Os médicos que observavam ficaram boquiabertos quando viram ele reconstruir o coração da menina de dentro para fora, literalmente invertendo câmaras, reconectando artérias, criando um sistema circulatório novo. Durante a cirurgia, papai conversava baixinho com os espíritos, perguntando, confirmando, recebendo orientações. Para quem estava assistindo, parecia que ele estava falando sozinho, mas cada palavra era uma consulta com médicos que sabiam mais que qualquer um na sala. Quando a cirurgia terminou, o silêncio foi total. Todos esperavam para ver se o coração reconstruído ia funcionar. Os primeiros batimentos foram fracos, irregulares, depois ficaram mais fortes, mais ritmados. Em poucos minutos, o coração de Rosinha estava batendo perfeitamente, como se fosse um coração normal. Os exames pós-operatórios mostraram algo que os médicos consideraram impossível. O coração da menina não só estava funcionando, como estava funcionando melhor que muitos corações normais. A circulação estava perfeita, a oxigenação estava ideal, todos os parâmetros estavam dentro do normal. Dr. Roberto, que tinha assistido toda a cirurgia, procurou papai no final do dia. Severino, ele disse, eu vi com meus próprios olhos você fazer coisas que não estão em livro nenhum. Vi você usar técnicas que nenhum médico vivo conhece. Ou você é o maior gênio da medicina que já existiu, ou... Ele parou, como se não conseguisse terminar a frase. Ou o quê, Roberto? Ou você realmente está sendo ajudado por alguma coisa que eu não consigo explicar? Papai colocou a mão no ombro do amigo. Roberto, você acha que eu inventaria uma história dessas? Você acha que eu arriscaria minha reputação, minha carreira, minha sanidade mental por uma mentira? Foi então que Dr. Roberto fez uma proposta que mudou tudo. Severino, e se a gente documentasse isso? E se a gente filmasse uma das suas cirurgias, entrevistasse você antes e depois, gravasse tudo o que você vê e ouve? Talvez a gente consiga provar cientificamente o que está acontecendo. A ideia era arriscada, mas papai aceitou. Se ele realmente estava sendo ajudado por espíritos, talvez fosse hora de provar isso para o mundo. A cirurgia escolhida foi de um rapaz de 28 anos com um tumor na coluna que estava causando paralisia progressiva. Outros médicos já tinham dito que a cirurgia era muito perigosa, que ele podia ficar paraplégico. No dia da cirurgia filmada, havia câmeras em todos os ângulos, microfones captando cada palavra, monitores registrando cada movimento. Papai estava nervoso, mas decidido a mostrar a verdade. Quando a operação começou, ele narrou tudo o que estava vendo e ouvindo para as câmeras. Acabou de aparecer Dr. Antônio Menezes. Ele disse durante a cirurgia: ele está me mostrando que há uma
Ramificação nervosa escondida atrás do tumor que não aparece nos exames. E de fato, quando papai seguiu a orientação, encontrou exatamente o que o espírito tinha dito. A cirurgia foi um sucesso total. O rapaz não só não ficou paraplégico, como recuperou totalmente o movimento das pernas. Mas o mais importante foi que tudo estava documentado, filmado, gravado. Pela primeira vez, havia evidência concreta de que papai recebia informações que não podia saber por meios convencionais. Quando o filme foi mostrado para outros médicos, a reação foi de espanto total. Como explicar que papai encontrava coisas que não apareciam nos exames mais modernos? Como explicar técnicas que ele nunca tinha aprendido? Como explicar resultados que desafiavam todas as estatísticas médicas? Se vocês estão sentindo o mesmo arrepio que eu sinto toda vez que conto essa história, se inscrevam no canal e compartilhem nos comentários. Vocês acreditam que existem forças além da ciência, trabalhando para o bem? Quero muito saber a opinião de vocês sobre essa história incrível. Paulo veio especialmente para avaliar papai. Doutor Severino, ele disse, preciso examinar sua saúde mental. O que você afirma ver e ouvir pode ser sintoma de várias condições psiquiátricas. Papai aceitou todos os testes. Tomografias cerebrais, exames neurológicos, avaliações psicológicas completas. Os resultados foram surpreendentes. Não só papai estava completamente são mentalmente, como os exames mostraram algo inesperado. Sua atividade cerebral durante as cirurgias era diferente da normal. Havia picos de atividade em áreas relacionadas à percepção extrasensorial, regiões do cérebro que normalmente ficam dormentes na maioria das pessoas. Dr. Severino, disse Dr. Carlos Henrique, seus exames mostram que você não está louco, mas também mostram que seu cérebro funciona de forma atípica. É possível que você tenha desenvolvido capacidades perceptivas além do normal. Era a primeira explicação científica parcial para o que estava acontecendo. Mas papai sabia que não era só capacidade perceptiva, era algo muito maior, muito mais profundo, e a prova veio de uma forma que ele nunca esperou. Durante uma cirurgia de emergência, operando uma senhora de 65 anos vítima de acidente, Dr. Luiz Gonzaga apareceu e disse algo chocante. Severino, essa senhora vai morrer hoje, mas não é por causa dos ferimentos. Como assim, Dr. Luiz? Papai perguntou mentalmente. Ela tem uma condição cardíaca que nenhum exame detectou. Daqui a 2 horas, ela vai ter um infarte fulminante. Mas se você operar o coração dela agora, junto com os ferimentos, ela vive. Era uma informação impossível de saber pelos meios convencionais. Papai parou a cirurgia e pediu um eletrocardiograma de emergência. Os outros médicos acharam estranho, porque o coração da senhora estava batendo normalmente. Mas o exame mostrou alterações sutis que indicavam risco de infarte iminente. Como você percebeu isso? Perguntou o anestesista. Seguindo as orientações de Dr. Luiz, papai operou tanto os ferimentos quanto fez uma cirurgia preventiva no coração. 2 horas depois, exatamente como o espírito tinha previsto, a senhora teve sinais de infarte, mas como o coração já tinha sido corrigido, ela sobreviveu sem sequelas. Era a prova definitiva de que papai estava recebendo informações do futuro. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. Médico de Recife prevê infarte e salva a vida. Os jornais começaram a noticiar, as emissoras de TV queriam entrevistas, gente de todo o país queria conhecer o médico que conversava com os mortos. Papai foi de médico respeitado a celebridade nacional da noite para o dia. Mas nem toda a atenção era positiva. A Igreja Católica mandou um representante para investigar se papai estava praticando bruxaria ou se era realmente um fenômeno divino. O Conselho Regional de Medicina abriu uma sindicância para verificar se ele estava exercendo medicina de forma não convencional. Céticos de todo país vinham tentar desmascarar o que chamavam de charlatanismo sofisticado. Papai enfrentou tudo com a paciência que aprendeu com os espíritos. Permitiu que investigassem, filmassem, analisassem tudo o que quisessem. Se é verdade, ele dizia, não tenho medo de investigação. Se não é, preciso saber também.
Essa postura aberta impressionou até os céticos mais ferrenhos. Foi durante uma dessas investigações que aconteceu algo que mudou a perspectiva de todo mundo. Dr. James Patterson, um neurocirurgião americano cético, veio ao Brasil especificamente para desmascarar papai. Ele trouxe equipamentos de última geração, câmeras especiais, aparelhos para detectar qualquer tipo de fraude. Dr. Severino, ele disse em inglês com tradutor, I will prove you are a fraud. Eu vou provar que você é uma fraude. Papai sorriu. Dr. Patterson, fique à vontade. Traga qualquer caso que quiser. Use qualquer equipamento que precisar. A verdade não tem medo da investigação. Doutor. Patterson trouxe o caso mais complexo que conseguiu. Um menino de 10 anos com um tumor cerebral inoperável, segundo 5 neurocirurgiões americanos. Se você conseguir operar essa criança com sucesso, ele disse, eu acredito em qualquer coisa que você disser. A cirurgia foi marcada para uma semana depois. Durante esses dias, Dr. Patterson analisou todos os exames do menino, consultou colegas nos Estados Unidos, confirmou que realmente não havia técnica conhecida para operar aquele tumor sem matar a criança ou deixá-la em estado vegetativo. No dia da cirurgia, Dr. Patterson estava na sala com todos seus equipamentos, filmando cada movimento, analisando cada decisão de papai. Quando as visões começaram, papai narrou tudo o que estava vendo. Dr. Antônio Menezes acabou de aparecer, ele disse. Ele está mostrando um caminho para chegar ao tumor que não danifica as funções cerebrais. Dr. Patterson observou papai seguir um trajeto que não fazia sentido segundo a anatomia tradicional, mas que estava funcionando perfeitamente. This is impossible, ele murmurou várias vezes. Isso é impossível, mas estava vendo com os próprios olhos. Quando papai removeu completamente o tumor, sem causar nenhum dano neurológico, Dr. Patterson ficou em silêncio por vários minutos. Depois, com lágrimas nos olhos, disse, Dr. Severino, em 20 anos de neurocirurgia, nunca vi nada parecido. Não sei explicar o que aconteceu aqui hoje, mas sei que não foi medicina convencional. A partir daquele dia, Dr. Patterson se tornou um dos maiores defensores de papai. Ele voltou aos Estados Unidos e publicou artigos sobre medicina transcendental, organizou congressos sobre cirurgia assistida por fenômenos inexplicáveis, trouxe outros médicos americanos para observar papai trabalhar. Mas o reconhecimento internacional trouxe também pressões maiores. Hospitais americanos ofereciam fortunas para papai se mudar para lá. Universidades queriam estudá-lo. Governos queriam entender como replicar seus métodos. Papai se viu no centro de uma tempestade que nunca imaginou enfrentar. Antônia, ele me disse uma noite, eu só queria ser um bom médico. Nunca quis ser famoso. Nunca quis ser estudado como cobaia. Eu via o peso que tudo isso estava colocando nos ombros dele. Papai, eu respondi, talvez seja isso mesmo que Deus quer. Talvez Ele queira que o Senhor mostre para o mundo que existe algo além da ciência. Foi quando apareceu o caso, que testaria definitivamente a fé e a coragem de papai. Uma criança de 7 anos, filha de uma família humilde do interior, nascida com uma condição que os médicos chamavam de incompatível com a vida. Ela não deveria ter sobrevivido nem ao nascimento, mas estava ali, viva, mas sofrendo muito. Os pais tinham vendido tudo, percorrido o país inteiro, gastado as economias de uma vida toda tentando salvar a filha. Papai era a última esperança deles. Doutor, disse o pai, um homem simples, de mãos calejadas, se o senhor não conseguir, ninguém consegue. Mas eu sei que Deus trouxe a gente até aqui por algum motivo. Quando papai examinou a menina, percebeu que o caso era ainda mais complexo que todos os anteriores. Não era só uma cirurgia, mas uma reconstrução completa de vários órgãos internos. Era algo que desafiava não só a medicina, mas as próprias leis da biologia. Como uma criança podia viver com tantas malformações? Naquela noite, pela primeira vez em meses, nenhum espírito apareceu para papai. Ele ficou acordado até de madrugada, esperando, rezando, pedindo orientação. Às 5 da manhã, quando já estava perdendo a esperança, Dr. Luiz Gonzaga apareceu, mas com uma expressão séria que papai nunca tinha visto. Severino,
disse o espírito. Essa cirurgia é diferente das outras. Ela vai testar não só sua habilidade médica, mas sua fé. Você está preparado para confiar completamente em algo que não pode ver nem comprovar? Papai assentiu. Estou, Dr. Luiz. Então prepare-se, porque amanhã você vai fazer o impossível se tornar possível. Mais impressionava era a tranquilidade da criança. Mesmo com tanto sofrimento, ela sorria para todo mundo. Brincava com as enfermeiras, cantarolava músicas que a mãe ensinava. Doutor, ela disse para papai na véspera da cirurgia, eu sonhei com uns anjos vestidos de branco. Eles disseram que vão ajudar o senhor a me deixar boa. Papai sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Dr. Patterson tinha voltado dos Estados Unidos especialmente para essa cirurgia, trazendo uma equipe de médicos americanos e equipamentos que custavam milhões de dólares. Severino, ele disse, se você conseguir salvar essa criança, eu vou dedicar o resto da minha carreira a estudar o que você faz. Se não conseguir, ele não terminou a frase, mas papai entendeu o peso da responsabilidade. Na hora de entrar na sala de cirurgia, papai se despediu de mamãe e de mim como se fosse para uma guerra. Se alguma coisa der errado, ele disse, quero que vocês saibam que eu fiz tudo o que pude, que usei todos os dons que recebi. Mamãe segurou o rosto dele entre as mãos. Severino, você não está sozinho. Nunca esteve. Quando papai entrou na sala de cirurgia, o que ele viu o deixou sem fôlego. Não eram 5 ou 6 espíritos como nas outras vezes. Eram pelo menos 20 médicos espíritos, todos em círculo ao redor da mesa de operação. No centro, Dr. Luiz Gonzaga fez sinal para ele se aproximar. Severino, disse o espírito, hoje você vai entender por que fomos mandados para trabalhar através de você. A cirurgia começou às 7 da manhã. Papai sabia que precisaria de pelo menos 15 horas para fazer tudo o que era necessário. Reconstruir o coração, reposicionar órgãos internos, reconectar sistemas que estavam completamente desorganizados no corpo da menina. Era como montar um quebra-cabeças humano da forma mais delicada possível. Durante as primeiras horas, papai trabalhou seguindo as orientações dos espíritos, mas ainda usando sua própria técnica. Era difícil, complexo, mas dentro do que ele já tinha experiência. Mas na 5ª hora de cirurgia, quando chegou no coração da menina, Dr. Luiz disse algo que o assustou. Agora, Severino, você vai ter que nos deixar trabalhar através de você. Tire sua mente do caminho e deixe nossas mãos guiarem as suas. O que aconteceu depois foi algo que papai nunca conseguiu explicar direito. Era como se ele fosse um espectador do próprio corpo. Suas mãos se moviam sozinhas, com uma precisão e velocidade que não eram dele. Era como se 20 cirurgiões experientes estivessem operando ao mesmo tempo através de um só corpo. Os médicos que assistiam ficaram boquiabertos com movimentos que desafiavam as leis da física. Dr. Patterson, que estava filmando tudo, não conseguia acreditar no que via. Papai estava fazendo suturas com velocidade impossível, removendo tecidos danificados sem tocar em nada saudável, reconstruindo órgãos com uma perfeição que nem as máquinas mais modernas conseguiam. This is not human, ele sussurrava. Isso não é humano. Na 8ª hora de cirurgia, aconteceu algo que quase parou o coração de todo mundo. Esperança entrou em parada cardíaca. Os monitores dispararam. A equipe entrou em pânico, mas papai continuou operando como se nada tivesse acontecido. Doutor! Gritou o anestesista. Ela está em parada! Mas papai, ou melhor, os espíritos trabalhando através dele, continuaram. Por 3 minutos, a menina ficou tecnicamente morta, sem batimento cardíaco, sem atividade cerebral detectável. Qualquer protocolo médico mandaria parar a cirurgia, declarar óbito. Mas papai continuou trabalhando no coração dela com uma calma sobrenatural. De repente, suas mãos pararam. Ele colocou as palmas sobre o peito da menina e murmurou: Volte, Esperança. Seu trabalho aqui ainda não terminou. O que aconteceu depois, minha gente, foi visto por 15 pessoas na sala e registrado por 5 câmeras diferentes. O coração de Esperança voltou a bater sozinho, sem desfibrilador, sem medicação, sem nenhuma intervenção médica convencional. Voltou a bater forte, regular, como se nunca tivesse parado. Os médicos americanos ficaram sem palavras. A partir daquele momento, a cirurgia se tornou algo transcendental.
Papai não estava mais operando com técnicas médicas conhecidas, mas com algo que vinha de dimensões superiores. Ele estava literalmente recriando a anatomia da menina, organizando órgãos que estavam bagunçados desde o nascimento, dando vida nova a um corpo que a medicina considerava incompatível com a existência. Nas últimas 2 horas de cirurgia, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Os próprios médicos que assistiam começaram a ver vultos, sombras, presenças ao redor da mesa de cirurgia. Dr. Patterson, o cético mais ferrenho, sussurrou: "Severino, tem alguma coisa nesta sala que eu não consigo explicar." Outros médicos confirmaram. Havia presenças, energias, algo inexplicável, mas inegavelmente presente. Quando papai fez a última sutura, eram 10 da noite, 15 horas de cirurgia que mudaram não só a vida de Esperança, mas a visão de mundo de todos que estavam presentes. A menina que entrou na sala desenganada saiu com todos os órgãos funcionando perfeitamente, como se tivesse nascido sem nenhum problema. Os exames pós-operatórios mostraram algo que a medicina considerou impossível. Não havia cicatrizes internas além das necessárias. Não havia sinais de que o corpo tinha passado por uma cirurgia traumática. Tudo estava funcionando em perfeita harmonia. Era como se Deus tivesse recriado a criança por dentro. Dr. Patterson procurou papai no final do dia. "Severino", ele disse com lágrimas nos olhos, "eu vim aqui para provar que você era uma fraude. Agora eu não sei mais o que acreditar sobre nada. O que eu vi hoje desafia tudo que aprendi em 20 anos de medicina." Papai colocou a mão no ombro dele. "James, você viu que existe algo maior que nossa ciência. Isso não diminui a medicina, só mostra que ela pode ser mais ampla do que imaginamos." Esperança acordou da anestesia no dia seguinte, sorrindo, brincando, como se nunca tivesse estado doente. Quando os pais viram a filha correndo pelo corredor do hospital, caíram de joelhos chorando, agradecendo a Deus e a papai. "Doutor", disse o pai, "como a gente agradece por ter nos dado nossa filha de volta." Papai respondeu: "Não agradeçam a mim, agradeçam a quem permitiu que eu fosse instrumento desse milagre." A notícia da cirurgia de Esperança rodou o mundo. Jornais de todos os países noticiaram o milagre médico do Brasil. Universidades queriam estudar o caso, governos mandaram representantes, a Igreja Católica abriu processo para investigar possível beatificação. Papai tinha se tornado o médico mais famoso do mundo. Mas toda essa fama veio com um preço alto. Papai começou a receber centenas de pedidos por dia. Gente desesperada do mundo inteiro, querendo ser operada por ele. Ele passou a trabalhar 18 horas por dia, operando casos impossíveis, salvando vidas que a medicina convencional tinha desenganado. Foi aí que os espíritos começaram a aparecer menos. Dr. Luiz Gonzaga explicou: "Severino, nosso trabalho através de você está chegando ao fim. Você aprendeu a confiar no divino. O mundo viu que existem mistérios além da ciência. Agora você precisa continuar sendo médico, mas sabendo que nunca mais estará sozinho." Papai entendeu que tinha chegado a hora de uma nova fase da vida dele. Ele tinha sido escolhido para mostrar que medicina e espiritualidade podiam trabalhar juntas, que a ciência não explicava tudo, que existiam forças superiores trabalhando para o bem da humanidade. Mas o que mais pesava não era o cansaço físico, era a responsabilidade emocional de carregar a esperança de tantas famílias desesperadas. Papai começou a emagrecer, a ter insônia, a ficar mais calado. Mamãe estava preocupada. "Severino", ela dizia, "você está se matando de trabalhar. Deus não quer que você se destrua para salvar os outros." Mas papai sentia que não podia parar, que cada caso que recusasse podia significar uma vida perdida. Foi numa madrugada de dezembro que tudo mudou. A papai estava em casa tentando descansar depois de uma cirurgia de 12 horas, quando o Dr. Luiz Gonzaga apareceu para ele pela última vez. O espírito estava diferente, mais luminoso, com uma expressão de despedida que papai reconheceu imediatamente. "Severino", disse Dr. Luiz, "chegou a hora de nos despedirmos." Papai sentiu o coração apertar. "Doutor, vocês vão me abandonar? Como eu vou continuar operando sem a ajuda de vocês?" O espírito sorriu com carinho. "Severino, você não precisa mais de nós. Você aprendeu a confiar no divino, desenvolveu uma conexão direta com o poder superior que nos enviou. Mas, Dr. Luiz,
Eu não sei se consigo sozinho. E se eu errar? E se alguém morrer porque vocês não estão mais lá para me orientar? Dr. Luiz se aproximou de papai. Severino, você acha que fomos nós que salvamos todas essas vidas? Nós fomos apenas os instrumentos que Deus usou para te ensinar a confiar nele. Agora, você pode se conectar diretamente com a fonte de toda sabedoria. O Espírito explicou que a missão deles estava cumprida. Papai tinha aprendido que existe algo além da ciência. O mundo tinha visto provas de que a medicina pode ser muito mais ampla do que se imagina, e centenas de vidas tinham sido salvas. Agora, disse Dr. Luiz, você tem uma escolha: continuar operando com essa nova consciência, ou usar o que aprendeu para ensinar outros médicos. Essa conversa deixou papai em crise profunda. Nos dias seguintes, ele tentou operar, como sempre, mas sentia que algo estava diferente. As visões não apareciam mais, mas ele percebia que tinha desenvolvido uma intuição médica muito além do normal. Era como se toda essa experiência com os espíritos tivesse despertado capacidades que estavam dormentes nele. Durante uma cirurgia complexa, um rapaz de 25 anos com tumor cerebral, papai percebeu que sabia exatamente onde cortar sem precisar de orientação espiritual. Era como se toda a sabedoria dos médicos espíritos tivesse se incorporado no conhecimento dele. A cirurgia foi um sucesso, e papai entendeu que realmente não precisava mais das visões. Mas com essa compreensão, veio um dilema terrível. Se ele podia operar com sucesso usando apenas sua intuição desenvolvida, deveria continuar operando ou deveria parar para contar ao mundo o que tinha aprendido? O problema é que se ele parasse de operar, centenas de pessoas que só ele podia salvar iam morrer. Foi Dr. Patterson quem trouxe uma perspectiva diferente. Severino, ele disse, você já provou que existe algo além da medicina convencional. Agora talvez seja a hora de ensinar outros médicos a desenvolver essas mesmas capacidades. Imagina se você conseguisse treinar 10, 20 médicos para fazer o que você faz? A ideia fez sentido para papai, mas ele sabia que seria difícil. Como ensinar a alguém a confiar no divino? Como explicar técnicas que vinham de inspiração espiritual? Como convencer médicos céticos a abrir a mente para possibilidades além da ciência tradicional? Papai decidiu fazer um teste. Ele escolheu 5 médicos jovens do hospital, aqueles que tinham mostrado mais interesse e menos ceticismo em relação ao trabalho dele. Doutores, ele disse, quero propor um experimento. Vocês querem aprender a operar de forma diferente? Durante 3 meses, papai trabalhou com esses 5 médicos, ensinando não só técnicas cirúrgicas, mas principalmente como desenvolver intuição médica, como confiar em instintos superiores, como se conectar com algo maior durante as operações. Era um treinamento que misturava medicina com meditação, ciência com espiritualidade. Os resultados foram surpreendentes. Dr. Ana Beatriz, uma cirurgiã cardíaca jovem, começou a ter insights durante as cirurgias que a levavam a descobrir problemas que os exames não detectavam. Dr. Ricardo, neurocirurgião, desenvolveu uma capacidade quase sobrenatural de operar tumores cerebrais sem causar danos neurológicos. Mas o caso mais impressionante foi o de Dr. Marcos, que papai já conhecia há anos. Durante uma cirurgia particularmente difícil, uma criança de 6 anos com malformação cardíaca, Dr. Marcos disse que estava sentindo orientações, como se alguém estivesse sussurrando instruções no ouvido dele. A cirurgia foi um sucesso total. Quando papai perguntou o que exatamente Dr. Marcos tinha sentido, a resposta o emocionou profundamente. Severino, era como se um médico mais experiente estivesse me orientando, me mostrando o caminho. Não vi ninguém, mas senti uma presença, uma sabedoria que não era minha. Papai sorriu. Os espíritos tinham encontrado uma forma de continuar ajudando através de outros médicos. A notícia de que papai estava treinando outros médicos em técnicas espirituais se espalhou rapidamente. Médicos de todo o Brasil e do exterior começaram a procurar o curso. Universidades ofereceram parcerias. O Conselho Regional de Medicina abriu discussões sobre medicina integrativa, mas nem toda reação foi positiva. Muitos médicos tradicionais criticavam papai. Diziam que ele estava misturando charlatanismo com medicina séria.
Revistas científicas publicaram artigos questionando os métodos dele. Algumas pessoas o acusavam de estar explorando a fé alheia para ganhar fama. Papai enfrentou tudo com a serenidade que aprendeu com os espíritos. Gente, ele dizia, eu não estou pedindo para ninguém acreditar em mim. Estou pedindo para olharem os resultados. Se os pacientes estão sendo curados, se as técnicas estão funcionando, por que questionar o método? Foi durante uma conferência médica internacional em São Paulo que papai tomou a decisão que mudaria o resto da vida dele. Ele estava apresentando os resultados do treinamento que havia dado aos 5 médicos quando um professor de Harvard fez uma pergunta que o fez refletir. Dr. Severino, o senhor acredita que esses métodos podem ser reproduzidos em larga escala? Papai pensou por um momento antes de responder. Professor, eu acredito que todo médico tem dentro de si a capacidade de se conectar com algo maior. O que eu fiz foi apenas aprender a acessar essa conexão. Se outros médicos conseguirem fazer o mesmo, podemos revolucionar a medicina mundial. Naquela noite, papai conversou comigo e com mamãe sobre uma decisão que estava amadurecendo na cabeça dele há meses. Meninas, ele disse, eu acho que minha missão mudou. Não é mais só salvar vidas operando, mas ensinar outros médicos a salvar vidas de forma mais eficiente. A decisão não foi fácil. Significava reduzir drasticamente o número de cirurgias que fazia. Significava decepcionar centenas de pacientes que vinham especificamente procurá-lo. Mas também significava a possibilidade de multiplicar seu impacto através de outros médicos. Papai anunciou que ia abrir uma escola de medicina integrativa, onde ensinaria técnicas convencionais combinadas com desenvolvimento da intuição médica. O curso seria gratuito para médicos de países pobres e teria bolsas para jovens cirurgiões promissores. A escola foi inaugurada em março de 1981, 3 anos depois das primeiras visões de papai. No primeiro ano, formou 15 médicos. No segundo, 30. No terceiro, mais de 50 médicos de 15 países diferentes tinham passado pelo treinamento. Os resultados eram impressionantes. Médicos que faziam o curso relatavam melhora significativa em suas taxas de sucesso, desenvolvimento de intuições médicas, capacidade de diagnosticar problemas que exames convencionais não detectavam. Era como se papai tivesse criado uma nova especialidade médica. Mas o mais importante para papai não eram os números, eram as histórias. Dr. Carmen, uma cirurgiã mexicana, salvou trigêmeos siameses usando técnicas que aprendeu na escola. Dr. Ahmed, um cirurgião egípcio, desenvolveu métodos para operar em condições precárias que revolucionaram a medicina de emergência no país dele. Aconteceu que confirmou que papai estava no caminho certo. Dr. Michael Thompson, um cirurgião inglês que tinha feito o curso, escreveu uma carta que nos emocionou profundamente. Ele contava que durante uma cirurgia complexa em Londres, teve uma visão clara de Dr. Antônio Menezes, o mesmo espírito que aparecia para papai. O médico brasileiro morto tinha orientado um cirurgião inglês a salvar uma vida na Inglaterra. Dr. Severino, dizia a carta, não sei como explicar o que aconteceu, mas senti a presença do médico brasileiro que o senhor sempre mencionava. Ele me mostrou como remover um tumor que parecia impossível de operar. A cirurgia foi um sucesso total. Papai chorou quando leu aquela carta, entendendo que os espíritos não tinham ido embora, apenas expandido seu trabalho através de outros médicos. Casos similares começaram a chegar de todo o mundo. Uma médica japonesa relatou ter visto Doutora Maria Lúcia durante uma cirurgia cardíaca. Um cirurgião americano disse ter sentido a presença de Dr. José Benedito orientando uma operação em Detroit. Era como se a rede de médicos espíritos tivesse se espalhado globalmente através dos discípulos de papai. Mas o que mais orgulhava papai não eram os casos extraordinários, mas a mudança de mentalidade que estava acontecendo na medicina. Médicos estavam começando a considerar aspectos espirituais no tratamento. Hospitais estavam criando espaços para meditação e oração. Faculdades de medicina estavam incluindo disciplinas sobre conexão mente-corpo-espírito. Em 1987, papai recebeu um convite que o emocionou profundamente.
O Hospital das Clínicas de São Paulo queria que ele criasse um departamento oficial de medicina integrativa. Era o reconhecimento formal de que seus métodos tinham valor científico comprovado. Papai aceitou, mas com uma condição: o departamento seria totalmente gratuito para pacientes carentes. O departamento se tornou referência mundial. Médicos vinham de todos os continentes para fazer estágios, pesquisadores estudavam os resultados, universidades criavam parcerias. Mas papai sempre fez questão de que o foco fosse o paciente, não a fama ou o reconhecimento. Foi trabalhando nesse departamento que papai conheceu o caso que mudaria sua própria vida para sempre. Uma menina de 8 anos, filha de uma família muito pobre do interior de Minas Gerais, nasceu com uma condição que os médicos nunca tinham visto antes. Seu coração batia do lado direito do peito, seus órgãos estavam todos espelhados, mas funcionando perfeitamente. O que impressionou papai não foi a condição médica da menina, mas sua personalidade extraordinária. Mesmo com todas as dificuldades, ela irradiava uma alegria contagiante, uma sabedoria além da idade, uma compaixão que tocava todo mundo que a conhecia. Doutor, ela disse para papai, eu sonho todas as noites com pessoas vestidas de branco que dizem que vou trabalhar com o senhor quando crescer. Papai sentiu um arrepio familiar. Aquela menina tinha algo especial, algo que ele reconhecia de si mesmo. Durante os exames, ela descrevia detalhes sobre a condição de outros pacientes que estava vendo nos corredores, sempre com uma precisão impressionante. Era como se ela tivesse uma percepção médica natural. Como você sabe essas coisas, minha filha? Papai perguntou. Eu vejo, doutor. Vejo onde as pessoas estão machucadas. Vejo o que está errado no corpo delas. Os anjos me ensinam. Papai entendeu que tinha encontrado sua sucessora, a pessoa que continuaria o trabalho dele quando ele não pudesse mais fazer. Papai conversou com os pais da menina, explicou sobre o dom dela, ofereceu uma bolsa de estudos completa para que ela pudesse se formar em medicina. Doutor, disse o pai, a gente sempre soube que nossa filha era especial. Se o senhor acha que ela pode ajudar outras pessoas como o senhor ajuda, nós apoiamos. Esperança, porque a menina se chamava assim, o mesmo. Nome da criança que papai operou naquela cirurgia histórica se tornou praticamente uma filha adotiva nossa. Ela morava conosco durante os estudos, acompanhava papai no hospital, aprendia não só medicina convencional, mas também a desenvolver suas capacidades intuitivas. Com 16 anos, Esperança já diagnosticava problemas que médicos experientes não conseguiam detectar. Com 18, ela entrou na faculdade de medicina como a aluna mais jovem da história da universidade. Durante toda a graduação, ela continuou trabalhando com papai, aprendendo a integrar ciência e espiritualidade. Quando Esperança se formou, em 1995, papai tinha 62 anos e começava a sentir o peso da idade. Suas mãos não eram mais tão firmes, seus olhos não enxergavam tão bem, seu corpo pedia descanso depois de décadas de cirurgias intensas. Era hora de passar o bastão. A transição foi natural e emocionante. Esperança assumiu gradualmente os casos mais complexos, sempre com papai orientando, sempre mantendo a mesma filosofia de medicina integrativa. Os resultados foram ainda melhores que os de papai, porque ela tinha crescido desde criança, desenvolvendo suas capacidades intuitivas. Em 1998, papai tomou a decisão de se aposentar das cirurgias e se dedicar exclusivamente ao ensino. Esperança assumiu oficialmente sua posição, tornando-se a cirurgiã mais jovem a dirigir um departamento no Hospital das Clínicas. O círculo estava se fechando de forma perfeita. Na festa de aposentadoria de papai, estavam presentes médicos de todo o mundo que tinham sido seus alunos. Dr. Patterson veio dos Estados Unidos, Dr. Ricardo do Japão, dezenas de outros de países que eu nem sabia que existiam, todos com uma história de vida salva, de técnica aprendida, de visão expandida sobre o que significa ser médico. Dr. Severino, disse Dr. Patterson em seu discurso, o senhor não apenas revolucionou a medicina, mas nos ensinou que curar é um ato sagrado que vai muito além da técnica. O Senhor nos mostrou que podemos ser instrumentos de algo maior que nós mesmos.
Papai morreu pacífico em 2003, aos 70 anos, cercado pela família e por Esperança, que tinha se tornado como uma filha para ele. Suas últimas palavras foram: "Obrigado, Dr. Luiz, por me ensinar que a medicina mais poderosa é aquela feita com amor." Mesmo no final, ele se lembrava dos espíritos que mudaram sua vida. Hoje, aos meus 69 anos, eu vejo o legado de papai espalhado pelo mundo inteiro. A escola que ele criou já formou mais de 2.000 médicos. O Departamento de Medicina Integrativa é referência mundial. Esperança, agora com 37 anos, continua salvando vidas impossíveis e treinando novos médicos. Mas sabe o que é mais bonito nessa história toda, meu povo querido? É que ela mostra que Deus pode usar qualquer pessoa, até mesmo um ateu teimoso como era meu pai, para fazer coisas extraordinárias. Papai passou a vida inteira negando a existência de Deus, até que Deus resolveu se apresentar de um jeito que ele não podia negar. E vocês, que me escutaram até aqui, que caminharam comigo por essa jornada emocionante, já pararam para pensar que talvez vocês também tenham dons especiais adormecidos? Que talvez Deus esteja esperando vocês abrirem o coração para usá-los de formas que nem imaginam? A história de papai me ensinou que milagres acontecem todos os dias, que a ciência e a espiritualidade podem trabalhar juntas, que o amor é a medicina mais poderosa que existe. Me ensinou que não importa quanto tempo levemos para encontrar nosso propósito, o importante é estar aberto quando ele aparecer. Se vocês gostaram dessa história, se ela tocou o coração de vocês como tocou o meu, se inscrevam no canal e compartilhem com outras pessoas. Contem nos comentários se vocês já passaram por alguma experiência que não conseguiam explicar pela razão, se já sentiram que estavam sendo guiados por algo maior. E lembrem-se, todo mês nós fazemos sorteios especiais para quem mais participa da nossa comunidade. Não é só sobre ganhar prêmios, é sobre fazer parte de uma família que acredita no poder das histórias para transformar vidas. Obrigada por terem me acompanhado nessa jornada. Vocês são pessoas especiais e eu tenho certeza de que cada um de vocês tem uma história incrível para contar também. Até a próxima e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com muita saúde, amor e propósito.